Vamos lá, pessoal? Todo mundo pronto aí pra gente bater um papo? Sexta-feira, né? Final do expediente, todo mundo aí já com vontade de ir pra casa, quem não tá em casa. Mas a gente está iniciando aí uma série de consultoria dentro desses processos, né? Dos processos hoje que o Agendap foi moldado em cima. Para quê? Para que a gente possa facilitar aí todo um desenrolar, um desenvolvimento que vocês hoje a gente tem percebido que algumas clínicas não têm utilizado a 100% do potencial que a ferramenta tem hoje para alavancar processos de venda, né, processos consultivos aí internos de vocês mesmos para poder estar melhorando com o dia a dia. Então, vamos lá. Vou começar, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre processos de forma geral, né? Então, quais são as maiores dificuldades do segmento? A gente vai partir as nossas aulas sempre em grandes blocos, né? Onde a gente vai falar de processo comercial, gatilhos mentais, a gente vai falar sobre campanhas, funil de vendas, efetividade de campanhas, né? A gente vai falar sobre a parte financeira, sobre conciliação, importância de se ter um plano de contas adequado, né? Onde você consiga ali trazer informações para que a sua contabilidade tenha uma referência um pouco mais próxima da realidade que vocês hoje operam, né? A gente sabe que tem muita coisa que começa ali numa certa informalidade, mas com o passar do tempo existe a necessidade de que aquilo ali vá evoluindo, vá tendo uma evolução natural, né? Então é importante a gente estar sempre em busca dessa melhor versão aí da clínica, né? Isso é fundamental. Então vamos lá, a gente vai falar também um pouco sobre a parte jurídica, né, da importância de você hoje ter ali os seus contratos, os seus termos de consentimento assinados, né? E por que hoje esses termos, esses contratos, eles são feitos de forma digital, enviados por e-mail? Por que existe uma necessidade de que isso seja feito por e-mail e não via WhatsApp? Né? Existem algumas cláusulas hoje que são regidas pela LGPD, justamente que tratam sobre esse tema. Então a gente vai dividir aqui esse bloco em uma série de informações que são extremamente importantes para que vocês saibam não só como fazer ali, mas por quê. Poxa, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso emitir uma nota fiscal dentro do regime de competência dos meses ali? O que acontece se de repente eu começo a não emitir as minhas notas fiscais e com o passar do tempo ali eu caia de repente numa malha, né? Enfim, aqui a gente vai trazer um pouco e eu vou trazer pessoas, né, que têm um conhecimento mais amplo nesse sentido, que têm as suas áreas de formação especializadas nessa parte, para que a gente consiga trazer um embasamento técnico para isso, né? Então, hoje basicamente a gente vai falar sobre todo o potencial que às vezes você não conhece da ferramenta, que aquilo ali pode sim te trazer benefícios que são fantásticos ali para o processo que você já realiza diariamente, né? E às vezes você nem sabia, você fala, nossa, mas dá para fazer isso? Dá sim. E esses vídeos aqui eles vão ficar gravados na plataforma, né, para que vocês assistam sempre que quiserem lembrar. E a nossa ideia aqui é sermos bem objetivos, né? Então a gente, beleza, vamos falar hoje 20, 30 minutinhos aí no máximo, mas que haja uma constância nas nossas reuniões, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que a gente pode falar de maneira geral aqui hoje sobre a ferramenta do Agendap, né? A gente, na verdade, tem se consolidado no mercado como uma ferramenta completa, né? Ou seja, a gente é uma ERP, né? Então a gente passa desde um processo de captação de cliente via WhatsApp, né? Isso moldando dentro de um funil de vendas, onde já existe ali aqueles templates de mensagens pré-definidos, né? Até uma NPS ali final, que é quando o seu cliente sai, vai embora e vai te dar ali um feedback sobre aquilo que foi realizado no atendimento dele naquele momento. E aí eu pergunto para vocês, qual percentual disso tudo, pessoal, vocês têm utilizado hoje com excelência? Porque olha só, tudo que a gente faz aqui é o básico, tá? Só que é aquele básico bem feito, que é o que a gente prima hoje dentro do nosso segmento. Então, cara, o básico ele tem que ser feito, né? Mas eu não estou conseguindo, de repente, manter o contato com o meu cliente de pós-venda. Cara, isso é o mínimo que você tem que fazer.
Existe hoje uma ferramenta, né? A gente já tem ali um template próprio exatamente para isso, para que você consiga, cara, mas eu não consegui até hoje montar os meus templates. Então para um momento e monte eles, porque todos eles estão ali por um motivo específico. Então se a gente tem um template de pós-venda, é justamente para que vocês possam utilizá-lo, mandando o quê? Cuidados pós-procedimento que o seu paciente precisa ter, né? Agradecendo a preferência dele ter utilizado ali, né? Ter feito algum serviço com vocês. E aquele procedimento de pós-venda ali, ele tem que estar escrito o quê? Tem que estar descrito de que forma? Tem que estar de maneira bem ampla, bem geral. Por quê? Porque no final daquele template, vocês vão estar pedindo para os clientes de vocês para que eles façam uma avaliação, né, de vocês no Google. Porque olha só, não existe nada que case melhor do que essa questão de você falar com o seu cliente ali, né, de maneira clara, objetiva, e que no final você possa pedir uma avaliação para ele, né? Ou seja, o crescimento de vocês orgânico só depende de vocês. Então vamos lá, às vezes, poxa, é difícil manter esse controle. É, pessoal, mas a gente só precisa fazer isso uma vez. Quando a gente começa a criar o hábito, e aí a gente vai definindo as rotinas. Hoje, às vezes, vocês gastam muito tempo fazendo atividades que são manuais, porque ainda não implementaram os controles que tem dentro da ferramenta. Então, vamos buscar mais conhecimento a respeito disso aí, porque a rotina de vocês vai melhorar. Entende? Então, por exemplo, a gente tem controles de manutenção de cliente, tem controle de... não sei se aqui hoje tem alguém que utilize o Memed, né? Que é o nosso receituário digital. Né, que hoje, inclusive, a gente tem uma novidade boa aí para quem é dentista ou que tem dentistas que atendam aí no consultório, que a partir de agora o Memed também pode ser utilizado por dentistas. Ou seja, os dentistas que têm certificado digital, eles vão conseguir emitir, né, receituário digital, ele vai conseguir emitir solicitação de exames, ele vai conseguir emitir medicamentos manipulados, né, montar fórmulas ali, tudo dentro da plataforma de forma digital. Ou seja, o papel que vocês utilizam, que vocês têm hoje na clínica, ele está praticamente obsoleto, né? Então é importante a gente saber dessas novas funcionalidades para que a gente use 100% dela. Então assim, eu queria até escutar de alguém, se vocês puderem colocar no chat aí, quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm hoje. Né? Então você fala, olha Igor, hoje eu tenho uma dificuldade que ela está muito relacionada a isso. Porque a gente vai montar um plano de aula bem bacana para vocês, para que a gente consiga esclarecer todas essas dúvidas e trazer exemplos práticos. A diferença aqui é que a gente consegue colocar a mão na massa e falar, poxa Igor, olha, eu tenho uma dificuldade assim, assado, o que dá para a gente melhorar nesse sentido? Se eu não puder corrigir isso nesse exato momento, eu vou te trazer uma solução que vai se adequar ali àquela necessidade que você tem, né? Mas é importante realmente ter esses dados. Quantos de vocês aqui hoje utilizam a ferramenta de orçamentos? Né? Ou às vezes não tem ninguém que faça orçamento, né? que tenha dificuldade aí de fazer orçamento, porque o cliente já vem e fecha na hora, ou enfim, tem vários casos. Cada clínica tem a sua particularidade, pessoal. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, ó, eu vou falar aqui 2 pontos que são extremamente relevantes, que vai ficar de tarefa de casa pra gente, pra semana que vem, quando a gente for bater um papo, a gente vai colocar a mão na massa e vai falar só sobre processo comercial. Leandra, teve dificuldade com a implementação do CRM, né? Legal. Leandra, o CRM hoje, o nosso CRM especificamente, ele é praticamente uma galinha de ouro, né? E eu vou te falar por quê. Porque em todos os outros lugares, quando você for identificar CRMs diferentes de outras plataformas, você sempre vai ter que preencher ele 2, 3 vezes para que você tenha uma informação ali que às vezes não é a fidedigna do momento. Então você precisa ter alguém que vai estar preenchendo, que vai estar fazendo. O nosso CRM ele é para ser um medidor básico e eficiente de temperatura dos clientes que estão chegando por meio das suas campanhas. Beleza? Então vamos lá. Rodei agora uma campanha do Dia das Mães. Um exemplo. Rodei uma campanha do Dia das Mães lá no Instagram ou no Google Ads, enfim. E aí aquelas pessoas começaram a buscar vocês via WhatsApp, beleza? Qual que é o primeiro passo quando essa pessoa chega? Essa pessoa chegou ali no WhatsApp de vocês,
a primeira coisa que o seu atendente precisa ter em mente é que ele vai classificar aquela pessoa ali que acabou de chegar e vai jogar ele dentro de uma campanha. Essa campanha vai funcionar basicamente como um funil de vendas. Tá? Nesse funil de vendas, que é a nossa extensão lateralizada, ele vai conseguir fazer um primeiro contato com uma mensagem já de template pronto. Né? E lembrando que o CRM, pessoal, ele funciona basicamente como uma ferramenta que vai nortear os seus vendedores. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho, sei lá, 3 pessoas que estão vendendo na minha clínica. O meu lead é de todo mundo? Não. O lead é de quem pegou aquela pessoa e classificou ela dentro de uma campanha. Por quê? Porque não existe isso de lead de 3 pessoas, 4 pessoas. Porque aquele lead ali ele acaba não sendo de ninguém. Se não houver um acompanhamento próximo daquele cliente ou daquele prospecto de cliente, ele vai se perder. A diferença é que dentro de um funil de vendas, o atendimento começa com uma pessoa e finaliza com ela, certo? Então vamos lá. Por que eu tenho ali vários templates? Porque existem várias abordagens diferentes ao longo do processo. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele entrou, ele veio buscando ali informações sobre uma campanha do Dia das Mães, sobre uma campanha de emagrecimento, enfim. Você classificou ele dentro do seu funil de vendas, naquele mesmo momento você já consegue identificar a origem, né? Você consegue identificar quem é o responsável por aquele lead, você consegue identificar todas as informações que são inerentes ali àquele processo inicialmente. Então, beleza, classifiquei ele, eu tenho um template pronto, que eu já consigo disparar para aquele cliente, porque imagina você com 10 campanhas rodando ao mesmo tempo. Como é que você vai lembrar qual que é qual imagem eu mando? Poxa, esse aqui eu mando áudio ou eu mando uma foto ali? O que é mais eficiente? Então, assim, é importante você entender essa parte para que você consiga alavancar isso aí. Então, vamos lá. Falando especificamente sobre campanha agora, pessoal. Existe uma coisa importantíssima que precisa ser definido internamente por vocês como gestores ou como operadores ali da parte do CRM interno e aí, eu tenho um cliente, eu tenho um prospecto que ele chegou aqui e num primeiro momento ele realmente não teve interesse em comprar. Ele veio, o curioso, né, o famoso curioso. Ele não teve interesse ali em comprar, mas eu senti que perguntei para ele se podia continuar mandando mensagens e tal, né, sobre isso. Será que a gente conseguia avançar para um futuro? Aí eu sugiro sempre vocês terem uma campanha paliativa para que vocês consigam manter essa pessoa dentro de uma rodada de informativa. E aí essa campanha, que vocês manteriam essas pessoas, esses leads, tentando ali, vamos colocar aí, marinando esses leads para que vocês possam aquecer ele no momento correto, é o seguinte, você vai ter ali a campanha, né? Campanha Dia das Mães. A pessoa chegou, você fez contato com ela e tal, viu que aquele não era o momento ideal para ela comprar aquele produto específico, aquele serviço que vocês estão ofertando. Mas existe a possibilidade de você pegar aquela pessoa, migrar ela de campanha, colocar ela em outra campanha e aquela outra campanha você faz um disparo, por exemplo, uma vez a cada 15 dias. Para quê? Para retroalimentar esse lead. E o que isso significa? Significa que você vai manter ele ali numa situação que é um pouco mais confortável, né? Porque você não perdeu o lead. Vamos lá, um lead vocês sabem quanto custa, né? Vocês estão rodando campanha, você sabe que um CAC de um lead desse aí vai estar entre 10 e 30 reais, né? Vai depender ali realmente se ele está chegando bem qualificado. Mas vamos lá, beleza. Criei ali uma campanha para eu manter leads aquecidos. E aí você pode ter 2, 3 campanhas diferentes. Você pode ter, por exemplo, uma campanha falando, ó, esses leads aqui eu vou manter eles aquecidos para emagrecimento. Essa outra campanha aqui eu vou manter leads para eu estar retroalimentando o desejo neles de botox, de facial, de qualquer coisa. E aí o que você vai fazer? Você vai ter templates prontos. Só que nessa campanha de retroalimentação, você não tem interesse em vender no primeiro momento, tá, pessoal? No primeiro momento, você não vai ali com o objetivo de vender. Você não coloca suas mensagens direcionando para uma venda. Você vai colocar mensagens mais com um intuito informativo, como se fosse uma newsletter.
onde você vai estar falando ali sobre procedimentos que a clínica está fazendo. Olha, a gente fez um Lavian Day, foi fantástico, segue aqui algumas imagens, alguns antes e depois e tal. Isso tudo você monta num encartezinho, põe numa mensagem direta no corpo da mensagem do WhatsApp. E aí o que você vai fazer? Quinzenalmente você dispara uma mensagem. Sabe o que você está fazendo com esse público? Você está aquecendo ele, porque se a pessoa te responde naquele momento, ela demonstrou interesse. E aí o que você faz? Movimenta ela de campanha novamente. E aí você coloca ela numa campanha que já está ativa e está rodando. O melhor disso tudo é que cada vez que você movimenta essas pessoas, você consegue colocar ela, por exemplo, com o status dentro da campanha que você deseja. Então, beleza. A pessoa, movimentei ela de campanha, lá na minha campanha antiga ela estava com status de aguardando, de follow-up, porque eu já tinha feito um disparo em massa e ela tinha recebido a primeira mensagem. Quando eu passo ela para a minha outra campanha, eu quero que ela entre com status de novo. Por quê? Porque eu vou mandar uma mensagem de abordagem para ela. Não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente para o que vocês precisam, mas assim, eu estou partindo do princípio aqui que todo mundo já está rodando as campanhas CRM. Tá? Então, talvez em algum momento a gente precise dividir um pouco mais a turma para falar também sobre a parte básica, a parte bem inicial. Olha, é assim que você monta um template, é assim que você coloca aqui pontos relevantes dentro de um disparo de mensagens, buscando gatilhos emocionais ou gatilhos técnicos para a gente tentar converter mais vendas. Né? Alguém fez uma pergunta aqui agora há pouco, deixa eu abrir o chat, foi a Vitali, né? Vitali Estética. Conseguimos fazer com campanhas com quem já é cliente ou preciso cadastrar ele em lead? Colocar só 10 fotos no prontuário, carrega uma por uma. Beleza, vamos falar primeiro sobre a questão dos leads aqui. Bom, pessoal, a ideia é que o seu cliente seja lead sim. Né? Ele seja lead sim. Só que como que a gente importa um cliente para ser lead? Tem duas formas. A gente pode colocar ele de maneira manual, um a um, né? Então falar, beleza, esse aqui é um cliente que eu vejo que ele tem um potencial para ser, para comprar outro produto que a gente está ofertando hoje. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá em leads, no binóculozinho lá embaixo, cadastrar lead. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela para vocês. Não vou conseguir aqui, porque está um outro navegador, está travado. Então, olha só, a gente vai cadastrar o lead, vai trazer esse lead como um novo lead lá, onde você só coloca o primeiro nome dele e o telefone. Automaticamente o sistema vai entender que aquele lead que está entrando também é cliente. Tá? Então, você vai ver que lá na janelinha da extensão, ele tem duas abinhas, uma de cliente e uma de lead. Quando você clicar em cliente, vai mostrar todo o histórico dele, tudo que ele já comprou, tudo que ele já fez, as sessões dele que estão agendadas. Se você clicar em lead, vai mostrar o status dele como lead. Então, beleza, ele é um cliente que já comprou emagrecimento, comprou um monte de coisa. Mas como lead, como que ele é como lead? Não, como lead, ele está aqui dentro de uma campanha de enzima e ele está mostrando interesse. Ótimo. Pessoal, essas etapas dentro das campanhas, elas são muito objetivas. Você faz um primeiro contato, depois, se essa pessoa não te responde, o sistema te lembra, ele faz um follow-up com ela, após o prazo que você definir dentro da campanha. Beleza, fez o follow-up com a pessoa não respondeu, você vai fazer o quê? Você, de punho mesmo ali, de prontidão, você vai entrar em contato com aquela pessoa e vai tentar sentir a temperatura daquele lead. Beleza, a pessoa não parece estar muito interessada. Ok, você tem duas opções. Você pode tentar extrair dela ali naquele momento se ela tem interesse em comprar isso futuramente ou se ela tem interesse em se manter informada sobre esse determinado tipo de procedimento e aí você move ela de campanha. Aí você já pergunta para ela, você fala, deixa eu te perguntar, você gostaria de ser informado sobre mais procedimentos como esse ou caso a gente tenha promoções relacionadas a isso aí? Aí a pessoa fala, gostaria. Ótimo, ali você tá, o que você está fazendo? Você não está abandonando seu lead, você está trazendo ele para uma campanha de retroalimentação. Nessa campanha de retroalimentação, você pode disparar ela, né, quando você quiser, há 15 dias, quando você tiver conteúdo para disparar, porque é algo que assim tem que gerar conteúdo, tem que ter o engajamento do seu cliente tem que se sentir parte daquele processo. Né? Então, gerar para mandar uma mensagem
que não diz nada, pessoal, muito cuidado com os templates de mensagem. Tem mensagem que não diz nada. Tem mensagem que você vê lá e ela tá, venha conferir, não sei o quê, e aí você, cadê o potencial de convencimento naquela plataforma? Lembra que o WhatsApp, ele é um meio de venda também. Então, quando você manda um WhatsApp, funciona muito bem com um lead que está muito quente. Agora, com aquele lead que está um pouco frio, você precisa ter argumentos de convencimento, né? O WhatsApp ele já traz aquele frio, né? Assim, aquele ambiente frio, gelado. Você está falando de maneira totalmente impessoal. Quando você coloca, por exemplo, naquela mensagem que você mandou inicialmente, um áudio, cara, já muda totalmente. Então, coloquei um áudio aqui, disparo a mensagem, vai chegar um áudio. E não é um áudio de horas falando sobre aquilo, não. É um áudiozinho de 30 segundos, onde a pessoa escuta a sua voz e ela reconhece que é você, né? Então, ela escutou ali, reconheceu quem você é, cara, aquilo ali já faz todo sentido. Então, beleza, num primeiro você manda um áudio, no segundo você manda uma imagem de antes e depois, né, com um templatezinho bonitinho, uma imagem ali com o logo de vocês. Uma coisa importante também, quando vocês estiverem fazendo essas montagens de antes e depois, coloquem o logo da empresa de vocês no meio das fotos, para que vocês não tenham essas fotos aí usurpadas por outras clínicas, outros médicos, enfim. E aí eles coloquem aquilo como se fosse um procedimento deles, né? Então é importante vocês terem esses cuidados aí, né? Porque já houve relatos aí, a gente sabe como é que funciona. Mas beleza, vamos lá. Subiu ali, fez toda essa parte, né, que é necessário das campanhas. Tenham atenção ao que precisa, tá? Então beleza, comecei a fazer os disparos em massa ali. Lembrando que você não precisa só fazer disparo em massa, tá, pessoal? Você pode fazer o disparo individualmente. Então o cliente foi ali, você fala, meu Deus, como é mesmo o template dessa mensagem aqui para quem está quente, para quem tem interesse nesse produto que eu estou ofertando? Lá na abazinha lateral tem lá copiar template. Se você clicar em copiar template e colocar dentro dentro da sua janelinha de escrever lá a mensagem e der um Ctrl V, ele vai colar o template todinho que você definiu lá na campanha lá atrás. Então, isso daí já vai trazer para você mais informações sobre aquilo, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante sobre essa questão das mensagens e dos disparos em massa? Quanto mais personalizado for a sua mensagem, quanto menos informações de caráter geral tiver, mais difícil é de vocês terem, por exemplo, o número de vocês bloqueado. Vamos lá, quando acontece desses números serem bloqueados, vocês têm que ter muita atenção, porque eu fiz um disparo para 1000 pessoas. Cara, se o seu número já tem a característica de mandar disparos assim com uma frequência muito grande e as pessoas não te denunciam, beleza, você não vai perder o seu número. Agora, quando você começa a mandar disparos em massa para pessoas que ainda não têm o seu número, para pessoas que não te conhecem, que não autorizaram a LGPD é clara com relação a isso, pessoal. Então, assim, o WhatsApp recebe 3, 4 denúncias ali do seu número, ele vai dar um bloqueio no seu número ali por algumas horas, tá? Quando você não é reincidente, foi a primeira vez que aconteceu, normalmente eles dão um bloqueio aí de 12 horas, já vi bloqueio até de 6 horas. Mas se ele começa a perceber que você está mandando spam com uma frequência muito grande, ele bloqueia o teu número e aí não adianta, só outro. Tá? Isso não somos nós, isso é a regra da plataforma, porque ele não quer que a plataforma se torne um centro unicamente comercial, né? Então, enfim, essa é a regra do jogo e a gente tem que jogar conforme está escrito nas linhas lá. Mas o que eu sempre sugiro? Coloquem elementos que tragam caráter pessoal. Por exemplo, você consegue colocar olá, entre chaves, cliente, e aí vai vir o nome do seu cliente. A gente está melhorando vários aspectos com relação a isso, que a gente está, por exemplo, subdividindo. Porque hoje ele coloca o nome do cliente completo e a gente está buscando colocar só o primeiro nome. Então, quando a gente trouxer essa informação, vai trazer ela subdividida já. Então vai vir, olá, por exemplo, Maria Fernanda Costa. Então, olá,
Maria, tudo bem? Gostaríamos de te informar, parará, e aí lá dentro vai o desenrolar do texto. Então, nesses templates existem elementos de chaves que vocês podem colocar e ele vai trazer mais pessoalidade para aquela mensagem, não vai vir algo tão gelado e tão frio. Beleza? Então, vamos lá. Primeira lição. Melhorar o máximo que a gente puder esses copies das mensagens. Tá? E quando eu falo copy, eu estou falando com relação ao texto que está escrito, estou falando com relação aos anexos que vão num primeiro momento, porque isso de fato é importantíssimo. Segunda lição, é a que eu vou falar para vocês agora. Segmentação de público, pessoal. Segmentação de público. Não tem o que fazer. Vocês precisam segmentar o público. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas quando você está cadastrando um cliente, lá dentro da plataforma, você tem lá cadastrar cliente. Lá dentro você tem uma opção onde você pode inserir uma tag naquele cliente. Ou seja, naquele primeiro momento você já está fazendo você já está fazendo ali uma primeira segmentação. Hoje a gente recebeu uma pergunta de uma cliente nossa que está rodando uma campanha de Dia das Mães. E aí ela falou, Igor, eu tenho mapeado aqui todo mundo que é mãe dentro do meu sistema. Então eu consigo fazer uma campanha direcionada para elas? Eu falei, cara, que bom que você aprendeu a utilizar ali aquelas tags, porque isso gera muito conteúdo para você. Ela pode simplesmente utilizar o disparo em massa para conectar com essas pessoas de maneira comercial, e ela pode também buscar relacionamento. Imagina se ela quisesse falar, ela fala, olha Igor, eu quero mandar uma mensagem para todo mundo que é mãe, que está aqui dentro do meu sistema, para convidar elas para um café da manhã especial aqui no sábado, onde eu vou fazer um café da manhã, e aí, olha só a diferença, pessoal, relacionamento comercial. Aqui ela visou o relacionamento. Para quê? Para que ela pudesse trazer essas pessoas e aí sim explorar a questão comercial. Então, não confundam as coisas. Isso traz um prejuízo imensurável para vocês. Por quê? Porque fica explícito que naquele momento ali, a única coisa que você está querendo é vender. Por mais que a sua intenção seja manter uma conexão forte com seus clientes, ter ali, né, um ambiente saudável e salutar ali com os procedimentos que vocês entregam, é importante que vocês saibam utilizar no momento correto essas duas vertentes aí. Tanto para falar sobre a parte comercial, quanto para falar também sobre a parte de relacionamento. Então, dentro do sistema, a gente tem várias listas que vão trabalhar as duas. A gente vai. Eu estou falando muito de muita coisa, mas de forma geral, mas é porque eu quero que vocês tenham uma noção que a gente vai entrar a fundo em cada um desses detalhes, tá? Então, a gente vai falar bastante aí sobre essa questão de relacionamento e dessa parte comercial. Por quê? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês comecem a explorar os campos que vocês ainda não exploraram. Por exemplo, esse dentro da ferramenta lá de cadastrar o cliente. Lá tem tags. Ali naquela tagzinha você coloca, por exemplo, Dia das Mães, ou você coloca Botox, ou você coloca emagrecimento. Enfim, você vai colocar alguma coisa que remeta o interesse daquele paciente a algum serviço que você pode prestar. Para quê? Para no momento ideal a gente pegar essas informações aí e exportar todo mundo para uma campanha específica. Olha só como fica mais fácil fazer uma campanha quando você já tem mapeado os interesses daquele paciente. Então, aí eu vou exatamente na pergunta que foi a Vitali, né, que me fez, que era, poxa, e aí, o meu cliente pode ser lead também? Ele não só pode, como ele deve, né, porque o seu cliente é a primeira pessoa que já te validou. Ou seja, ali você não, os argumentos que você precisa quebrar com relação àquele primeiro momento ali com ele são única e exclusivamente de caráter geral. Então, ele tem uma dificuldade que é a dificuldade financeira. Ótimo. O que você consegue contra-argumentar contra essa dificuldade financeira? Você dá um desconto se for à vista? Você divide em mais parcelas? Né? O que você consegue fazer? Não, eu consigo, olha, se você fechar com a gente hoje, não consigo te dar desconto, mas eu te dou esse brinde, eu te dou essa limpeza de pele, enfim. E aí, a partir dali, você começa a ter os seus argumentos de venda. Né? Então, olha só, como a gente começa a trabalhar agora num alto nível. A gente para de se preocupar com detalhes que não têm importância num primeiro momento, para a gente começar a falar de valores
que estão parados. E aproveitando para falar de valores que estão parados, eu tenho certeza absoluta que hoje vocês não têm noção de quanto da carteira de vocês está parada porque não estão sendo influenciados a comprar. Né? E quando eu falo de influência para comprar, pessoal, são duas coisas importantíssimas que precisam ser ditas. Influenciar o seu cliente a comprar, ele está basicamente relacionado a quão próximo você está daquele cliente. Por exemplo, todos os clientes aqui, vocês sabem hoje quem são os clientes que estão com os pacotes próximos de acabar? Né? Vamos lá, a gente tem uma lista que ela é uma lista dinâmica. O que significa essa lista dinâmica? Se você não atualiza ela, se você não executa ela com frequência, ela passa a não fazer sentido para você. Por quê? Porque todos os serviços que estão sendo ali deixados de lado, eles vão virando uma bola de neve. Então, imagina o seguinte, eu não estou executando a lista de clientes que estão sumidos. Por quê? Porque quando eu olhei lá, ele não está mais sumido, ele já está aqui de novo. Beleza. Então, o que vocês vão fazer? O que eu recomendo que as pessoas hoje que têm a lista de sumidos, que já estão utilizando o sistema e não estão fazendo? Primeira coisa, entrem na lista de sumidos e cliquem para todo mundo que o contato foi realizado. Beleza? O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão sumir dessa lista. Beleza? Elas vão sumir dessa lista. Amanhã o sistema vai fazer um recálculo automático e amanhã ele vai trazer essa lista atualizada para vocês. O que isso significa? Ele vai trazer a lista atualizada falando, olha só, tá vendo essa pessoa aqui? Ela deveria ter retornado nesse dia aqui para fazer um procedimento. Por que ela não retornou? Não sei, não tenho controle sobre isso. Vocês precisam saber. Vamos lá, é o básico, né? Esse é o básico de novo. Só que, como vocês não vão executando essa rotina, né? Eu não fiz essa rotina, não implementei ela de maneira efetiva. Beleza, vai ficando uma bola de neve para trás. Então, como é que eu sei quem são as pessoas, por exemplo, que desmarcaram uma sessão comigo e nunca mais remarcaram? Por exemplo, você tem às vezes um cliente que desmarcou uma sessão com você e aí ele simplesmente não remarcou mais. Ele esqueceu, enfim, está com outros procedimentos, está com a cabeça em outro lugar, enfim. Existe uma relação que você vai olhar ali e vai estar aquele nome daquele cliente ali. Quando você clicar em contato, ele vai trazer inclusive qual é o serviço que ele deveria ter retornado para fazer. Né? Então, vamos tentar utilizar mais essas listas, porque essa lista, se vocês olharem lá, no nosso dashboardzinho lá inicial, tem um quadradinho que fala assim, contatos realizados, contatos feitos. Né? O que significa isso? Significa com quantas pessoas você falou, né, ao longo do dia. Isso eu estou contando com o aniversariante, estou contando com todo mundo ali que está dentro do seu ciclo de atividades. Com quantas pessoas dessas você falou, para que o relatório lá embaixo, a gente tem um outro relatório visual que te mostra o seguinte, dessas pessoas que você falou, quantas pessoas vieram de fato aqui e compraram? Isso se chama receita influenciada. Ou seja, influenciei meu cliente de alguma forma, seja com uma mensagem, seja com um sinal de fumaça, seja com qualquer coisa, quantas pessoas eu influenciei de fato para que elas viessem aqui na clínica e comprassem algo comigo. Né? Então, isso mostra exatamente quantas pessoas foram, qual o período do mês isso é mais favorável para que seja feito, quanto de receita entrou. Entrou, cara, olha só, a gente estava deixando todo mês mais de 20 mil reais na mesa porque a gente não conseguia criar uma rotina para que isso fosse feito de maneira adequada. Então vamos lá, hoje a gente vai falar basicamente sobre rotinas. Então precisa ser feitas rotinas. Então vamos lá, a gente já desobstruiu a questão de contratos, os contratos chegam de forma automática, os termos de consentimento também, as anamneses também. Então a gente vai focar em quê? Receita. A gente precisa focar em receita. Porque 90% do que é feito, e se tem alguém que tem alguma dessas etapas que não está rodando ainda 100%, cara, chama a sua gerente. Chama a sua gerente e fala, fulana, olha só, ou o Carlos, ou Mariane, ou enfim, Caio, quem tiver, você vai falar, olha pessoal, o negócio é o seguinte, a gente precisa colocar isso aqui para rodar. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu não sei, eu não coloquei tal contrato, o contrato não está fazendo sentido para mim, porque meu contrato era assim, tinha letrinha, a pessoa tinha que assinar, beleza, então vamos editar esse contrato precisa ser editado para que ele esteja no formato correto de receber uma assinatura digital.
Senão é só um papel ali que não faz sentido. Tá? Os contratos, pessoal, eles têm validade jurídica. Né? Foi feito consultorias com escritórios especializados que trouxeram essa dimensão e falaram, olha só, tá assinado digitalmente, tem testemunhas, tá validado, tem hash criptografia, tem tudo. Então, pessoal, não se preocupem, utilizem ele da maneira correta que vocês não terão problemas. Beleza? Vamos lá. NPS. Estão utilizando o NPS para gerenciar ali as dificuldades do dia a dia, né? É importante, o NPS ele é importante antes do pós-venda de vocês. Por quê? Porque no NPS é que você mede a temperatura do seu cliente. Imagina que o cliente foi aí e ficou indignado porque teve que esperar 20 minutos a mais. E ele ficou, né, pé da vida. Antes dele ir lá soltar o verbo na internet, essa mensagem já chega para ele, para que ele avalie ali. Aí aquele cliente que gostou, normalmente ele passa batido, não responde e tal. Agora o cliente que ficou indignado, vocês podem ter certeza absoluta que esse cliente vai soltar os cachorros ali e vai querer que você, na verdade, assim, ele soltou os cachorros ali, você já chega essa mensagem para você, você vai lá e tenta contornar a situação, né? Para deixar a coisa mais redondinha ali. Mas bom, pessoal, era isso. Para um primeiro momento, eu não quero me alongar muito, né? Sexta-feira e tal, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: a gente está num processo evolutivo aqui também, onde a gente escuta muito os nossos clientes, procura entender as dificuldades que vocês têm hoje para que a gente consiga implementar melhorias que possam ser de uso comum a todos, né? Uma coisa hoje que tem funcionado bastante é a questão da indicação. A gente tem hoje, todos vocês hoje que consigam fazer indicação para nós, recebem um desconto vitalício, né? Ou seja, Igor, eu indiquei uma pessoa, a pessoa entrou e agora ela está utilizando o sistema. Bacana, vocês vão receber um desconto vitalício. Para cada cliente que entra, vocês têm 5% de desconto vitalício. Durante o período que aquela pessoa estiver ali, a ferramenta de vocês vai caindo o preço. Aqui, inclusive, tem alguns clientes que não pagam nada de ferramenta, pagam zero. Simplesmente porque elas fizeram indicações e as pessoas que vieram da indicação delas entraram, gostaram da ferramenta e hoje elas utilizam a ferramenta sem custo nenhum porque os clientes permanecem aqui. Então, hoje, pessoal, basicamente a gente trabalha de uma forma muito orgânica, muito pessoal, né, que a gente tenta atender todos vocês de maneira muito proativa, antes dos problemas acontecerem, a gente tenta se antecipar, mas algumas coisas são inevitáveis, né? Nós somos uma ferramenta, a extensão do nosso WhatsApp, ela é uma extensão que ela não é uma API oficial do Facebook. Nossa, mas por que a gente não é uma API oficial do Facebook? Porque uma API oficial do Facebook cobra 16 centavos por cada mensagem enviada por vocês. Então, cada conversa que é aberta com um prospecto de cliente de vocês, de lead, ele automaticamente gera uma cobrança de 16 centavos. E isso inviabiliza o negócio de vocês. Isso funciona muito bem em outros segmentos, mas no segmento de vocês não serve. A gente tem as duas opções. Se vocês quiserem optar hoje por serem integrantes oficiais da API do WhatsApp, a gente libera para vocês, mas eu vou te falar, já de antemão, toda mensagem que você precisar enviar, ela tem que ser aprovada inicialmente pelo Facebook, né? Não é que todas as mensagens, mas a primeira mensagem que você vai mandar de contato para um cliente, ela tem que ser aprovada via Facebook. Então, eles pedem o tempo, eles vão aprovar e tal. E aí isso acontece com o quê? E para que serve isso especificamente? Isso serve especificamente para que todas as atualizações que eles mantenham ali no WhatsApp, vocês façam parte dela. Hoje, como uma API não oficial, a gente não cobra nenhum disparo de mensagem. As mensagens estão aí para vocês enviarem para 1.000, 2.000 pessoas, para falarem o tempo que for necessário. Só que a gente tem um problema, que é quando o WhatsApp atualiza, a gente precisa, né, vir correndo aqui atrás deles. Porque eles atualizaram, o que acontece quando o pessoal atualiza? A gente naturalmente precisa atualizar também o nosso servidor aqui, interno, o nosso serviço. E aí isso às vezes tem um lag aí de um dia. Anteriormente a gente tinha um lag um pouco maior, né, porque
as atualizações que o WhatsApp fez foram atualizações muito robustas e a gente precisou realmente mover assim mundos e fundos. Mas hoje tem sido por horas, né? Então o WhatsApp, tanto é que a maioria que nem percebe quando o WhatsApp às vezes dá um bugzinho, sai do ar ali, a gente já vem, faz essa correção e ficam ali 2, 3 horas para que esse script volte a funcionar normalmente. Né? Sempre que vocês estiverem na dúvida, meu WhatsApp aqui está demorando, entra lá na nossa extensão, né? Na janelinha de extensão lá, clica nela, remove a sua extensão atual e coloca a extensão mais atualizada que tem. Essas atualizações de extensão elas são feitas praticamente em toda atualização que o WhatsApp dá. Então a gente já atualiza junto e aí você consegue atualizar a sua extensão e vai estar sempre atualizado sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Bom, semana que vem, na segunda-feira, mais tardar na terça-feira, eu vou passar para vocês a grade com todos os elementos, todos os dias certinhos que a gente vai fazer. Olha só, a gente vai falar sobre tal tema aqui, para que vocês venham para os temas que vocês julgarem mais interessantes. Eu particularmente acho que é um assunto que a gente vai ter sempre muito a agregar, porque eu quero escutar muito de vocês também, e a gente vai poder melhorar isso, sabe, para todos, né? Então, tudo que vocês tiverem a agregar aqui, a gente vai ter um papo aqui que eu vou trazer um especialista em contabilidade para tirar as dúvidas de vocês. Tem muita gente que me pergunta com relação à nota fiscal de produto, né? Porque hoje algumas pessoas embutem os produtos dentro do serviço e aí vendem aquele serviço ali para os pacientes e o produto está embutido ali sofrendo uma bitributação. Né? Tem ônus e bônus aí nessa questão. Vocês precisam realmente avaliar isso aí para que a gente consiga evoluir nesse sentido. E aí eu vou abrir para pergunta, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre aspectos operacionais, né? Então vai ter um dia específico que eu gostaria muito que vocês colocassem as consultoras de vocês, e aí a gente vai abrir uma enquetezinha lá para falar, olha pessoal, e aí, que dia vocês preferem que a gente faça essa reuniãozinha aqui, que a gente vai fazer ela bem mais curta, 10 minutinhos aí, mas é porque eu preciso preparar as atendentes de vocês para que também sejam vendedoras dentro da unidade. Então a gente vai falar sobre elementos que tem dentro do painel de serviços delas para que elas utilizem aquilo como um trampolim de venda. Então a gente vai abrir lá e vai falar, pessoal, olha só, meninas, né, normalmente, o que vocês hoje dentro lá das sessões, quando vocês estão realizando, vocês sabiam que dá para fazer isso? Vocês sabiam que essa informação aqui serve para isso? Vocês sabiam que para vender, aqui a gente tem vários elementos que vão auxiliar vocês nesse sentido? Então isso vai ser de grande valia e eu acredito que seria muito interessante a gente abrir. Para a gente finalizar, eu queria pedir que quem ainda não segue a gente lá no Instagram, passe a seguir. A gente vai colocar lá muita coisa, muita enquete para perguntar, né, para entender, até para trazer mais informações valiosas aqui para vocês sobre isso. Isso daqui é uma consultoria gratuita. A gente vai falar aqui sobre tudo. Hoje eu consigo dizer para vocês o que funciona e o que não funciona dentro do mercado por estar inserido todos os dias dentro de clínicas. Né? Então, vamos lá. Qual que é o segredo das clínicas que vendem mais? Por que eles vendem mais e eu tenho produtos exatamente iguais, com preço até inferiores ao dele, e eu não estou vendendo na mesma proporção? Né? Então, o que está acontecendo? Se a gente está anunciando no mesmo lugar, se a gente é praticamente vizinho de porta, e o que tem ali? O que está acontecendo? Qual que é o segredo? Será que ele está anunciando no Google? Ele está anunciando no LinkedIn? Onde é que ele está fazendo? Então, assim, a gente vai tratar muito sobre esses assuntos. Quero agradecer a presença de todos, né? Sei que sexta-feira é brabo, né? Inclusive, se vocês tiverem sugestão aí de outros horários, né? Pra gente fazer. Cara, aqui a gente é um bate-papo, tá, pessoal? Não precisa levar isso aqui nada tão a ferro e fogo, não, porque a minha ideia aqui é aprender com vocês também. A nossa ideia aqui é uma troca de experiências, tá bom? Obrigado, Leandra e todo o pessoal, Marina, né? Carla, o Luiz, a Joana, o Christian, Leide. Oi, Leide, tudo bem? E tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo visualizar agora, mas é isso, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí hoje, mas a nossa ideia hoje foi realmente só trazer um âmbito geral do que está por vir, tá? A gente vai colocar a mão na massa, vai abrir campanha aqui, vai mostrar quais são os tipos de abordagem ideais nesse tipo de campanha, né? E aprender mesmo, né? Vamos aprender junto aí, vamos fazer teste, dever de casa para todo mundo,
Beleza, pessoal? Um abração, um ótimo final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus.